Boa noite, amada igreja, paz e a graça seja com todos nós. Glória a Deus. Amados, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, é isso que nós estamos aqui, de alguma forma, nos nossos estúdios Renovo, para podermos continuar aquele trabalho que nós temos vindo, que é a vinda de Jesus e sobre Israel. Israel e a vinda de Jesus. Amados, eu preciso de entrar num tema muito forte, que é continuar a falar sobre Daniel, ao qual eu prometi que ia começar a trabalhar um bocadinho sobre os tempos, mas antes disso, vamos novamente aqui rever o que é que o Senhor Jesus nos deixou e porque que eu, de alguma forma, fui pesquisar exaustivamente tudo aquilo que vocês vão ouvir sobre Daniel. A palavra do Senhor fala em Mateus 24, versículo 15, Jesus deixou aqui algo que foi uma orientação para nós, ao qual despertou muito no meu coração. E diz assim, a palavra de Deus. Todos nós já ouvimos, já li várias vezes, mas vamos voltar a repetir. Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Glória a Deus. Amados, eu quero não só, de alguma forma, dar continuidade ao trabalho, mas precisamos muito de entender cada momento sobre o valor das profecias. Mas antes de nós falarmos dos valores das profecias, precisamos falar do valor do profeta. Há uma coisa que é muito importante, é nós percebermos e valorizarmos as pessoas. E quando nós começamos a olhar para o profeta Daniel, dá a sensação que nós estamos a falar de uma pessoa qualquer. E pelo facto de ele ter passado pela cova dos leões, pelo ter passado pela fornalha, dá a impressão que nós estamos a falar de um escravo, estamos a falar de uma pessoa que é uma pessoa qualquer, em que de alguma forma tem uma pessoa vulgar. E na verdade não é. E foi aí que eu de alguma forma entendi que era importante, antes de nós avançarmos muito mais com o estudo sobre a vinda de Jesus, e sobre a expressão de que quando Jesus diz, vão e ouçam o que Daniel fala e quem lê entenda. Amado, eu comecei a ler Daniel desde o 1 até o versículo 12 e comecei cada passagem de Daniel, que eu já preguei muito sobre a fornalha, sobre Nabucodonosor, já sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo isso eu já li, já preguei muito sobre isso. E foi interessante que o Senhor me colocou um sentimento para eu ver novamente sobre cada assunto. E primeiro, vamos ver e perceber quem é este profeta. De onde é que vem este profeta? Porquê este profeta? Porquê é que Jesus fala deste profeta? E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus me trouxe de alguma forma alguma revelação e também um entendimento para percebermos que muitas vezes nós falamos das pessoas de uma forma banal, mas não. Daniel é alguém muito especial. Primeiro, Daniel viveu na Judeia. Daniel sai da Judeia. É importante perceber que quando Nabucodonosor, ele acaba com o reino de Judá, então quando ele termina, ou seja, quando ele vai e acaba com tudo, porque ele destrói o templo de Jerusalém, estamos a falar de Nabucodonosor. Atenção que estamos a falar de alguém que nós vamos já trabalhar um pouquinho sobre ele como rei. Ele é o rei de Israel naquele tempo e ele vai e destrói tudo o que era de Judá. Então, o que é que nós temos aqui a ver? Vamos ver aqui, eu falei muito sobre tempos. É preciso perceber que nós vamos trabalhar muito sobre tempos, porque nós, na verdade, queremos perceber que tempo é que estamos a viver, qual é o tempo em que Jesus vai voltar. O dia e a hora ninguém o sabe, mas temos mais ou menos aqui uma visão da sua vinda. Então eu quero que você esteja muito atento a estes próximos tempos e que vá escrevendo, porque eu vou falar muito atenção que eu vou falar aqui muito de teologia e é preciso perceber que aquilo que eu vou falar é um nível de estudo muito diferente do que uma pregação. Então você vai poder, quase como se nós estivéssemos numa aula de IFC, mas na verdade é preciso perceber cada tempo, cada momento, quem é as pessoas, como é que foram, como é que elas aparecem. Isto não é nada por acaso. Deus, quando preparou todas as coisas, Ele as preparou de uma forma
tão importante para nos deixar preparados e bem alinhados para percebermos. Muitas vezes a gente lê as coisas e nós não valorizamos as pessoas. Então, eu vou falar muito sobre Daniel e desde o seu início, como é que Daniel aparece, quem era Daniel, como é que ele... E vocês vão ver pela palavra, eu não vou inventar nada. Vamos ler na Bíblia, em Daniel, você pode começar a abrir já a sua Bíblia, porque você vai começar a ouvir falar de tudo sobre Daniel, mas, atenção, de uma forma muito clara de que foi o próprio Senhor que deixou escrito na sua palavra para nós podermos ter as interpretações. Então, amado, abra a sua Bíblia em Daniel 1 e vamos aqui ver algo interessante. Entretanto, eu queria continuar aqui na minha introdução sobre este tema de hoje, porque eu vou falar sobre alguma coisa, sobre algum tempo. Então, quando é que acaba o reino de Judá? No ano 586. Ano 586 foi quando acabou o reino, ou seja, o reino de Judá. Atenção, irmão, quando acaba o reino de Judá, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E ele era um jovem com 18 anos, só com 18 anos. Ele é cativo e vai para a Babilônia com 18 anos. Muito bem. Agora, vamos perceber porque que Daniel foi levado cativo e não foi morto. E nós vamos entender que houve uma ordem muito clara de Nabucodonosor de fazer uma pesquisa, de exaustivamente trazer para junto dos palácios do rei gente culta. Não era uma gente qualquer, era gente formada, gente indota. E vamos ver aqui pela palavra de Deus, em Daniel 1, versículo 3, onde diz assim: e disse o rei a Penaz, você tem a sua Bíblia? Vou esperar algum minutinho para você poder abrir a sua Bíblia. Estamos a falar de Daniel 1, versículo 3. Vamos ver aqui quem era Daniel, como é que Daniel aqui aparece. Parece que dá a sensação que estamos a falar de uma pessoa qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Daniel é uma pessoa muito especial. E já você vai ver. Então Daniel 1, versículo 3. E disse o rei a Penaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Você ouviu o que eu disse? Estamos a falar da linhagem, e estamos a falar de uma linhagem, não é uma linhagem qualquer, uma linhagem real. Ou seja, Daniel vem de uma família real, mas dos príncipes. Não sei se você está a ler como eu estou a ler no Daniel 1, versículo 3. Eu preciso que você entenda muito bem isto, porque eu vou trabalhar mais à frente alguns aspectos que são extremamente importantes, que nós não estamos a falar de um Daniel qualquer. Você não está a falar de um Daniel que andava atrás das ovelhas, não está a falar de um Daniel como Davi. Nós sabemos, e com todo o respeito, não é que Daniel seja mais valorizado do que Davi, não, nós estamos a falar que são todos importantes, mas quando Jesus nos manda ver e referenciar, vão lá e vejam o que é que Daniel está a falar. Quem lê, ouça, entenda. É o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 15. Quem lê, entenda. Então temos que entender o quê? E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu comecei a ler exaustivamente, devagar, pouco a pouco, e entendi, espera aí, Daniel, primeiro, quem é este profeta? É um profeta bem formado, é real, é da linhagem. Ouça, versículo 3, diz assim, é muito importante, é da linhagem real e dos príncipes. Diz assim, jovens, ainda no versículo 4, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento. Ouça com atenção, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras, ouça com atenção, e a língua dos caldeus. Amém, igreja? Bom, vamos lá aqui parar, porque isto tem que ser explicado pouco a pouco, para perceber que, afinal, o rei Nabucodonosor não trouxe qualquer pessoa para os palácios. Todos eram selecionados por quem? E veio aqui logo no início do versículo 3, e disse o rei a Aspenaz. Aspenaz, quem era Aspenaz? Aspenaz era ele que selecionava as pessoas. Hoje nós quando fazemos hoje uma entrevista, estamos a fazer uma entrevista, estamos a selecionar as pessoas, a aparência, como elas falam, então testadas, se elas sabem, então
todos eram meticulosamente, todos eram estudados para poderem de alguma forma entrar nos palácios e ensinarem nos palácios. Não era qualquer pessoa que entrava nos palácios do rei, não era qualquer pessoa que se sentava para ensinar, eram pessoas que eram todas elas devidamente selecionadas. Os irmãos estão juntos comigo? Então, antes de nós passarmos para as profecias, para as visões, para os sonhos, para essas coisas todas, eu precisava muito que você primeiro parasse para pensar que você está a lidar com uma pessoa culta. Nós estamos a lidar com uma pessoa extremamente formada. E mais à frente você vai ficar ainda mais surpreendido porque que ainda Deus mais quer a gente ouvir e darmos ouvidos à voz de Daniel, porque precisamos de entender que Daniel, quando ele aparece nos palácios do templo para falar com o rei, ele aparece porque o rei o recebe como sendo uma pessoa inteligente, porque ele foi selecionado para isso. Não aparece ali por acaso. Olha, vinha a passar e o rei Daniel, o profeta Daniel entrou nos palácios e começou a falar: não, senhora, meus amados. Daniel aparece nos palácios do rei e aparece para começar a falar pela boca de Deus e pelas profecias, devidamente preparado e credenciado com uma capacidade de sabedoria. E é uma pessoa culta, porque ele vem de uma linhagem real, ele é uma pessoa que vem com um alto conhecimento, ele era uma pessoa de alto nível e não era uma pessoa qualquer, porque senão não teria entrado neste grupo. E nós vamos ver que todos os seus amigos com quem, de facto, quando ele foi levado, Daniel, ele é levado de alguma forma para este grupo, mas leva com ele os seus amigos, como vocês sabem, e Daniel não é sozinho. E veja bem, Daniel era não só culto, mas ele era socialmente acima da média dos hebreus. Ele não era um hebreu qualquer. E os seus amigos Cedraque, Mesaque e Abednego também eram cultos, porque senão não teriam entrado com ele. Também eram pessoas que, na verdade, eram pessoas de grande referência, eram pessoas que estavam ali junto com toda este grupo, conjunto de pessoas que eram, de alguma forma, na corte, todos eles vistos ao pormenor. Então, Cedraque, Mesaque e Abednego, vocês vão perceber também lá à frente que não era só Daniel que era culto, eles também eram cultos. Por isso nós vamos entrar em algumas aventuras, ao qual eu vou ter que falar sobre a história de Daniel, sobre a história deles todos, e é tudo história. Atenção, mas vai haver um momento que nós vamos parar de falar de história e vamos entrar em teologia. E a palavra entre uma coisa e outra é diferente. Então, cuidado, nós muitas vezes pregamos história, mas nós precisamos de entender que aqui não é história, aqui existe algo muito mais do que a história. Aqui nós temos um trabalho de preparação para o futuro, ao qual as pessoas que vêm lançar o futuro para nós nos dias de hoje, e que nós vamos ver ao longo deste estudo que tudo que foi profetizado por Daniel se cumpriu e está-se cumprindo, tudo o que o Senhor falou desde Gênesis a Apocalipse está-se cumprindo, porque nós vamos ver o mesmo livro que está em Daniel, em Apocalipse, que é o livro da Revelação, nós vamos também ver. Então o que é que nós temos? Temos o trabalho da profecia e depois temos o livro da Revelação, nós vamos ver isso tudo, mas antes de chegar lá, eu preciso de preparar você e preparar a mim, eu preparar o meu coração para poder de alguma forma entender os tempos. Porque note bem, eu comecei a falar consigo hoje num tempo que se chama 586, ok? O que é que acontece? 586 a.C., estamos a falar do início, que quando o rei Nabucodonosor acaba com o reino de Judá. Porquê é que ele acaba com o reino de Judá? Nós já vamos ver mais à frente. Nós precisamos de entender tudo isso, porque não se esqueça, Judá é onde? Como voltei aqui há dias a brincar, Judá não é aqui em Lisboa, Judá não é aqui no Algarve, Judá não é no Porto, Judá é em Israel, estamos a falar de Israel. E Israel é um sinal, volto a repetir, é para nós a figueira. E nós precisamos de entender os tempos. Eu vou falar muito sobre os tempos, você vai ficar surpreendido quando eu começar a falar de uma semana, mas porque como falou a palavra de Deus, quem entenda, o Senhor mandou ler claramente. Você for ver aqui sobre os tempos, eu não quero entrar ainda, quero antes de entrar nos tempos, porque você vai precisar de escrever muito, que eu quero que você escreva os tempos, para você ver, se Deus quiser, nós vamos estar juntos todos, vamos ver tempo a tempo, e você vai começar a ver
todas as situações que houve e as que vão haver, de acordo com as profecias de Daniel. Mas eu preciso de entender muito bem que tempos é que nós estamos a viver hoje. Ok, irmãos? Porque quando nós líamos Daniel, nós pensávamos que estávamos a falar no tempo atual. Como nós já lemos, não é? Daniel 12, versículo, penso que é o versículo 4, diz que guarda, sela, eu vou aqui ler, e diz assim, Daniel 10, versículo 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, ou seja, não era para aquele tempo. Daniel estava a receber uma visão, a visão que ele estava a receber não era para aquele tempo. Para que tempo é que era? Para o tempo de hoje, que nós estamos a viver. Então você vai ficar surpreendido como é que Deus trabalha na visão e nos sonhos de Daniel e na revelação, ao qual o próprio Daniel ficou, de alguma forma, parado a perguntar ao Senhor quando é que seria esse tempo. Já li isso no passado, penso no último trabalho que nós tivemos, mas vamos voltar a repetir isso com o tempo. Amados, vamos devagar, porque isto é um trabalho muito longo e é extremamente pesado para nós falarmos muito tudo de uma vez. Precisamos de pouco a pouco para irmos digerindo cada momento. Bom, Daniel, já percebemos então que não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa culta, é uma pessoa da linhagem real, vem de famílias muito abastadas, gente educada, gente como deve ser, e também os seus amigos. Agora, muito bem, Daniel está nos palácios, Daniel foi selecionado, passou na entrevista e agora vamos começar a preparar Daniel e todos os que estão na corte para estarem preparados, principalmente com a sua alimentação. Então Daniel 1, versículo 5, diz assim, e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que ele assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Amados, Daniel e os seus irmãos, os seus amigos, não entraram na presença do rei de imediato. Eles tiveram que começar a ser preparados durante 3 anos antes de entrar na presença do rei. Amados, eu não sei se você consegue perceber isto. Vamos com calma, eu vou devagar, eu à medida que fui estudando, fui também de alguma forma recebendo a revelação e também meditando sobre a palavra. Eu sei que você está a receber tudo isto agora no prato feito. Você está a receber hoje na sua casa esta transmissão de prato feito. Alguém teve que estudar, alguém teve que meditar, alguém teve que estar umas horas a queimar as pestanas para ler, porque diz a palavra do Senhor que ele entenda. Isto é tudo muito fácil, mas é tudo muito bonito, a história é linda, mas depois dizer assim, mas quantas horas tive eu para poder de alguma forma estudar isto tudo? Eu e todos os estudiosos, não sou só eu. Claro, com certeza que eu estou a pregar, toda a gente já pregou sobre o alimento de Daniel, que Daniel não se deixou contaminar, mas já lá vamos. Antes de entrar nessa parte da contaminação, deixe-me primeiro falar a parte da preparação. O rei Nabucodonosor não era um burro qualquer, não era uma pessoa qualquer, dá a sensação que também estamos a falar num rei bruto. Não, ele era extremamente inteligente, ele era inteligente e prudente, não deixava ninguém entrar dentro da corte sem primeiro que tivesse tudo segundo os requisitos do rei. Então o rei Nabucodonosor tinha dado ordem, ok, já está selecionado, sim senhor, ok, bom, agora eu quero que eles só, durante 3 anos, comam o que eu como. Prepare-se, porque estes 3 anos, já preguei muito sobre isso, foram para quê? Amados, foram para quê? Daniel, no versículo 5, 1,5 diz assim, que comam, ouçam com atenção, e que assim fossem mantidos, e o rei lhes determinou uma porção diária das iguarias do rei. Não era alimento deles, e do vinho que ele bebia, ou seja, aquilo que o rei comia e bebia, era aquilo que eles tinham que comer e beber também, para estarem como? Na mesma, ouça com atenção, há muita gente, para ficarem gordos, para ficarem bem mantidos, para ficarem com boa aparência. Não. Nabucodonosor era muito inteligente. Nabucodonosor não entrou a privá-los, a eles diretamente, sobre a sua religião.
porque a sua religião, amados, se ele fosse falar de religião, imediatamente eles iriam negar. Não. Como é que o rei Nabucodonosor consegue pôr sobre eles já uma limitação de uma forma indireta nas iguarias do rei? E as iguarias do rei, muitas vezes, amados, é preciso ter muito cuidado, porque por isso é que eu oro muitas vezes. As pessoas às vezes, na alimentação principalmente, eu sou muito criterioso. Quando o rei põe as iguarias na mesa, aquelas iguarias são consagradas, elas eram consagradas. Ouça com atenção, Daniel sabia muito bem que tudo o que era de alguma forma que lhe aparecesse pela frente, ele vinha de um sistema pagão, ele vinha do sistema que era de alguma forma dada aos deuses da Babilónia. Todo aquilo que estava ali estava consagrado, cada alimento, cada vinho, tudo estava consagrado, tudo era dado à idolatria. Havia uma idolatria em cima do conjunto de todos aqueles alimentos. Então o que é que o rei queria? De uma forma indireta, contaminar, começar a pôr sobre eles aquilo que eram os seus deuses, a influência dos seus deuses da Babilónia, aquilo que eram de alguma forma, que todos os alimentos que eles estavam consagrados, e tudo que era consagrado aos deuses da Babilónia. Então, ao forçá-los a comer e a beber aquilo que era do rei, eles estavam a ficar debaixo desse domínio do diabo, ou seja, o diabo iria começar a dominá-los. E aqui eu vejo a firmeza, o caráter daqui de Daniel. Nós já conhecemos a história, mas nós vamos continuar a falar sobre isso. Daniel, então, estava aqui de alguma forma para ser provado, ele estava a começar a ser provado também por Deus, a ver a sua resistência contra se deixar levar pela pressão da corte da Babilónia. Amado, seria muito fácil para Daniel, uma desculpa, claramente, dizer assim: bom, eu estou na corte do rei, o rei está-me a obrigar, não sou eu que quero, mas é o rei que está a obrigar, então eu vou fazer. Amado, infelizmente nós temos muita gente que se deixa contaminar e que se vende por dois tostões. Troca, já vi isso tanta vez, troca, até inclusive de igreja, de pastores, por qualquer coisa se deixa levar, qualquer situação se deixa levar. Mas Daniel aqui nos dá uma grande lição. Já agora, aproveitando esta parte que é tão importante, Daniel nos mostra aqui caráter. Daniel olha e começa a pensar e orar a Deus. Espera aí, não, eu não me vou dobrar a outros deuses, eu não me vou prostrar a outros deuses, eu vou ficar firme, eu vou ver a alimentação. Veja bem, diz que o rei, vamos voltar a repetir aqui, que é muito importante, e o rei no versículo 5 lhes determinou que a porção diária do rei vinha com tal, isso por durante 3 anos. Vocês têm ideia do que é 3 anos? A conseguir de alguma forma resistir à pressão de uma corte? Os irmãos não têm ideia, vocês não conseguem perceber isso. Amados, nós hoje por uma pressãozinha, uma coisinha de nada, que às vezes são coisas tão insignificantes, viramos as costas a tudo e a todos. E eu pergunto, será que Deus escolheu bem Daniel? Escolheu. Eu vou-vos dizer, sou franco, eu falo por mim, não falo por si. Eu não sei se aguentaria o que Daniel aguentou. Nós muitas vezes por uma coisinha qualquer já estamos a reclamar, já estamos a refilar, já estamos de alguma forma a mudar. É por isso que Jesus manda-nos ver, quem lê entenda. Vão lá ver Daniel, porque eu quero que vocês ouçam Daniel. Porquê? Porque Daniel deu provas de caráter, Daniel deu provas de fidelidade, Daniel deu provas como era fiel a Deus, como nunca se deixou contaminar pela corte, nunca se deixou contaminar pelo comer. E se nós formos ver, nós vamos ver aqui no versículo 6, e entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem eram estes? Daniel, ouça com atenção, Ananias, todos eles filhos de Judá, eram todos de Judá. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, já vamos ver lá mais à frente quem são eles. Estes, vejam bem, são quem? São exatamente Mesaque, Medraque e Abednego, são eles que foram mudados os seus nomes. Agora você vai achar interessante, eu já vou falar na próxima mensagem, porque que o rei mudou os nomes. Outra passagem, outra parte, que o diabo, ou seja, através do Nabucodonosor, foi mudando
a cabeça dele, ou tentava mudar a cabeça deles, tentar mudar a sua religião, tentar mudar o seu rumo, a sua direção. Amado, hoje nós nos mantemos firmes diante do Senhor, não é fácil. Não é fácil. Cada vez mais, antigamente não havia internet, não havia nada disso, mas havia o mesmo que nós temos hoje. Hoje há tanta coisa que nos está a manipular para nos tirar da presença do Senhor. Qualquer coisa nós nos escandalizamos, deixamos de amar os irmãos, de respeitar os irmãos, deixamos de respeitar o nosso Deus, porque, sabe uma coisa, eu não estou nem aí, olha, você fica por aí que eu vou à minha vida. Daniel não fez isso. Daniel, fiquei surpreendido, porque assim já preguei muito sobre Daniel, mas agora estudar a pormenor, o caráter, a posição, a firmeza, a determinação de Daniel, amados, me fez-me pensar muito, que eu estou muito aquém, muito longe da realidade de ser um verdadeiro filho de Deus, e uma pessoa bem formada, uma pessoa bem aprumada, sem se escandalizar, sem mimimis, sem sabe o que é o mimimi, não é? Eu vou explicar o que é o mimimi. Qualquer coisinha fica azeda, qualquer coisa não gosta do irmão, não gostei da atitude do irmão. Irmão, essas coisas aqui me mostra que Daniel, amados, me dá uma prova de caráter espetacular. Linda, linda, linda. Amém, irmãos? Então, como nós já percebemos, Daniel então não entra, você já não tem tempo para explicar tudo isto, porque eu já preguei sobre isso, e não é bem este o tema, o trabalho não é bem isso. Vejam bem, só para você entender no versículo 8, Daniel 1:8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel, ouça com atenção, no versículo 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Amém? Quando nós somos pessoas de caráter, somos pessoas alinhadas, nós não vacilamos, nós estamos bem dentro, cumprindo com os requisitos da palavra de Deus. Amados, hoje a soberba está tão impregnada no coração das pessoas que as pessoas não entendem isso. Eu tenho alguma dificuldade de falar com algumas pessoas que levam uma vida de condenação, que levam uma vida de apontar os dedos de uns e de outros. Amados, tenho alguma dificuldade em lidar com essas pessoas, porque eu sinceramente, nós estamos a falar da vinda de Cristo, estamos a falar de Jesus, que vai voltar para vir buscar a sua igreja, vir buscar o corpo de Cristo, que é um corpo unido, e nós estamos a toda a hora sempre a apontar defeitos uns e de outros. Amados, eu estou com alguma dificuldade, mais do que às vezes lidar com o próprio diabo, lidar com algumas pessoas, porque essas pessoas têm que começar a mudar o seu caráter e começarem a se alinhar com aquilo que a palavra do Senhor diz. O Senhor diz, quem lê entenda. Muitas vezes as pessoas leem, mas não entendem nada. Então eu quero recomendar a você, amado, se você tiver algum risco no seu coração, algum cisco no seu coração, determinantemente, não se deixe contaminar. O próprio Daniel pediu, não quero me contaminar com nada. Você pode dizer, mas eu não estou a falar do comer. Às vezes as pessoas só olham para o comer, oram pelo comer, mas depois estragam tudo por causa da sua falta de caráter. Eu quero terminar aqui, meus queridos, deixando esta mensagem hoje preparada. Já vimos então que Daniel não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa culta. Já vimos que Daniel veio de uma linhagem de Judá, ele veio de Judá, ele é hebreu. Como o hebreu foi escolhido porquê? Porque ele vem da linhagem real. Os seus Nabucodonosor manda vir também os seus amigos, que nós já vamos falar sobre eles, e na próxima mensagem eu vou falar como o rei Nabucodonosor muda os seus nomes. E para quê? Amém? Também já percebemos que as iguarias eram uma forma de manipular, de alguma forma começar a manipular a vida de Daniel e todos os seus amigos. Só que ele entendeu, não. Todo este alimento, todas estas iguarias, tudo isto é consagrado aos deuses da Babilónia e eu não me quero contaminar com esses deuses. Então eu não aceito comer as suas iguarias. Amado, nem tudo o que lhe aparece à frente, nem tudo o que lhe põe no seu prato, você aceite. Eu tenho aprendido estes dias, eu só vou fazer aquilo que eu sentir paz no meu coração. O que eu não sinto paz eu não faço. Venha quem vier, pode ser até o maior catedrático, até o Papa, sei lá, venha, eu não sinto paz, eu não faço.
porque eu aceitei-me não contaminar. Mas às vezes, amados, nós podemos ver o que é que tem a ver o comer. Comer é bom, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Podemos comer. Pensa bem nisto. Daniel, para dar as profecias que ele nos deu para os dias de hoje, Deus tinha que o ter bem preparado, porque Daniel não estava contaminado. Por isso eu acredito que tudo aquilo que Daniel, de alguma forma, escreveu ao livro, está aqui escrito sobre ele, amado, tem um grande peso espiritual para todos nós. E nós não tínhamos entendido isso. Estamos a entender hoje. Amém, meu querido? Espero que tenha gostado desta introdução e vamos nos próximos dias continuar este estudo tão importante. Não perca o nome mudado de Daniel e porquê. Amém? Um grande bem-aja. Eu quero e creio que você está bem na sua casa e em breve vamos estar juntos, porque a igreja, se Deus quiser, no dia 31 estará aqui reunida e vamos com certeza podermos falar muitas coisas. Até lá, vamos continuando com os estudos sobre a história de Israel e a vinda de Jesus. Amém? Um grande beijo, um beijo bem forte no teu coração e Deus abençoe. Amém.